Vida de Santa Clara. Assis é uma cidade que fica numa colina na região central chamada Úmbria, distante 195 quilômetros de Roma. Construída entre os muros pelo Império Romano, que dominaram entre os anos de 27 a.C. até meados do ano 476 d.C., vamos para o centro da cidade, bem no alto, onde fica a Catedral de São Rufino. Ao lado dela está a casa, ou castelo como chamavam, pertencente a Favarone Schiffi e a Ortolana Fiune, família rica de posses de uma linhagem de condes. Quando Ortolana estava grávida, teve uma visão e inspiração revelando-lhe que a filha deveria se chamar Clara, pois ela iluminaria o mundo com sua santidade. Clara, ou Chiara del Freducci, nasceu em 1194. Foi batizada na Catedral de São Rufino. Clara tem mais duas irmãs. Quando tinha cerca de 12 anos, sua família mudou-se para Corozano e depois para Perúdia, para escapar da revolução entre Assis e Perúdia. Santa Clara sempre foi muito caridosa, humilde e bondosa para com os mais necessitados. Com sua família muito voltada à religião, Clara era extremamente voltada à oração. Clara havia sido prometida para casamento com alguém com muitas posses e muito promissor, onde a junção das duas famílias aumentaria o poder de seu pai. Clara não concordava em se casar. Clara já ouvira as pregações de Francisco na Catedral de São Rufino e se sentira tocada por suas palavras. Em 18 de março do ano de 1212, em um domingo de Ramos, com 18 anos, fugiu com uma amiga, Felipa, para se encontrar com São Francisco de Assis e seus frades. Lá também se encontrava a abadesa e outras monjas do convento das Irmãs Beneditinas. O encontro foi marcado em uma igrejinha que ele reformara. São Francisco, por seu amor à bem-aventurada Virgem Maria, sempre teve muito cuidado por essa capelinha dedicada a Santa Maria dos Anjos, chamada também de Porciúncula. Ela fica nos arredores de Assis, aproximado 4 quilômetros além das muralhas, e ali Francisco fundou a Ordem dos Frades Menores e fez dele também um mosteiro para si e para seus frades. Neste lugar iniciou com Santa Clara a segunda Ordem das Clarissas, e também nesse lugar recebeu os irmãos e irmãs da penitência da Terceira Ordem, que chegavam de todas as partes. Nesse mesmo lugar, concluiu o curso de sua vida admirável. Hoje, ainda em pé, foi construída em torno dela a Basílica de Santa Maria dos Anjos, que é considerada o berço da Ordem Franciscana e da Ordem das Clarissas. São Francisco cortou pessoalmente o cabelo de Clara e pediu-lhe que, em sinal do voto de pobreza, que vestisse um hábito simples de lã e fizesse os votos perpétuos de pobreza, castidade e obediência. A família de Santa Clara de Assis mandou o tio Monaldo buscá-la, mas ela se recusou a voltar e mostrou ao tio o cabelo que havia cortado. Então, ele desistiu de levá-la embora. Depois disso, Clara entrou no mosteiro beneditino de São Paulo das Abadesas, a conselho de Francisco, para conhecer como era a vida em um convento. Tempos depois, ela foi para a ermida de São Ângelo de Panso, onde sua irmã Catarina, de 15 anos, fugiu para encontrar-se com ela. Catarina entrou no mosteiro e recebeu o nome de Inês. Passado algum tempo, Francisco levou-as à humilde capela de São Damião, que ele construíra, e onde ficava a famosa Cruz de São Damião. Com a entrada de outras monjas, Francisco deu às irmãs a primeira forma de vida religiosa. Do lado de fora das muralhas fica uma das pedras fundamentais das Clarissas. A igreja de São Damião é muito importante, lugar onde Santa Clara fundou as Clarissas
e onde viveu praticamente toda a sua vida religiosa. Ainda hoje, a porta do quarto de Clara está lá, na parte mais antiga da fachada, o refeitório, a capela. Também podem ser visitados o jardim, o oratório e o claustro. Clara saiu pouquíssimas vezes de São Damião. Apesar de bem próximo do centro antigo de Assis, uns 800 metros ladeira abaixo, é um ambiente de retiro sem nenhuma agitação e barulho, excelente ambiente para contemplar a natureza e meditar a vida. Elas foram inicialmente chamadas de Damianitas, então, como Clara escolheu, pobres senhoras, e finalmente, como sempre, seriam chamadas de Clarissas. Em 1216, sob a orientação de Francisco, Clara aceitou as regras beneditinas e o título de abadesa. Mas conseguiu o privilégio da pobreza do Papa Inocêncio III, mantendo assim o carisma franciscano. Santa Clara de Assis foi uma discípula de São Francisco de Assis. O testemunho de fé de Clara foi tão grande que sua mãe Hortolana, após ficar viúva, e mais uma de suas irmãs, Beatriz, abandonaram seus bens e foram viver ao seu lado, ingressando também na nova ordem fundada por ela. Em 1224, Clara começou a adoecer e a definhar. Estava acamada. Devido à invasão muçulmana na região de Assis, precisava urgente de ajuda. As irmãs, que estavam em torno de 50, não tinham o que comer. A irmã encarregada da cozinha chega desesperada e avisa Santa Clara de Assis que só tem um pão na cozinha. Santa Clara disse-lhe: acredite em Deus e divida o pão em 50 pedaços. Mesmo que a irmã não entendesse, ela obedeceu. Então, de repente, dezenas de pães apareceram na cozinha e as irmãs conseguiram se alimentar por vários dias. Em 1226 morre São Francisco. Clara estava doente e acamada, e sem poder ir ao ato fúnebre na igreja, ela começou a rezar e pôde assistir a toda a celebração da cama no quarto no mosteiro. De acordo com sua narração, a missa parecia-lhe projetada na parede de seu simples quarto. Santa Clara pôde ver e ouvir toda a celebração sem sair da cama. Este fato foi confirmado quando Santa Clara de Assis relatou os fatos ocorridos durante a missa e elaborou o sermão do pregador. Mais tarde, várias pessoas que assistiram à missa confirmaram o que Santa Clara estava dizendo. Anteriormente, já tivera visões de uma celebração que acontecia na Basílica de Santa Maria dos Anjos, quando viu toda a cerimônia, inclusive o presépio, parecendo que os mesmos estavam sendo projetados na parede de sua sala. Anteriormente, já tivera visões de uma celebração que acontecia na Basílica de Santa Maria dos Anjos, quando viu toda a cerimônia, inclusive o presépio, parecendo que os mesmos estavam sendo projetados na parede de sua cela. Após a morte de Francisco, ela viveu mais 27 anos dando continuidade à obra. Por intercessão de Santa Clara, ela realizou muitos milagres durante sua vida e após sua morte. Aconteceu em 1240, quando os muçulmanos invadiram Assis e tentaram entrar no mosteiro de Clara. Santa Clara tomou-se de uma grande coragem, antevendo todas as maldades que já haviam feito em outros conventos e mosteiros que haviam saqueado. Doente, fraca e acamada, levantou-se, pegou o ostensório com o Santíssimo Sacramento e enfrentou os invasores, dizendo que Cristo é mais forte do que todos eles. Então, inexplicavelmente, todos se assustaram e fugiram sem saquear o convento. Por isso, em 14 de fevereiro de 1958, o Papa Pio XII proclamou Santa Clara de Assis como a padroeira da televisão, para que irradiasse uma luz, para que a televisão tivesse clareza em suas mensagens e notícias, que ela pudesse transmitir coisas boas. Após a canonização de Santa Clara, foi construída a Basílica
dentro das muralhas. Em 1260, as Clarissas se mudaram para o centro de Assis, levando junto a cruz de São Damião. O legado de Santa Clara de Assis. Ela escreveu as regras para as mulheres religiosas consagradas dentro da Congregação das Clarissas, que se baseia no viver o mistério de Jesus Cristo de acordo com as propostas de São Francisco de Assis. Um dia antes de sua morte, ela foi visitada por um representante do Papa Inocêncio IV, que lhe entregou a bula de aprovação canônica das regras que ela escreveu e as aplicou em toda a congregação. A Ordem das Irmãs Clarissas Capuchinhas é uma ordem religiosa católica pertencente à Segunda Ordem Franciscana, que constitui o ramo feminino da Reforma Franciscana dos Frades Menores Capuchinhos. Existem mosteiros por toda a Europa e nas Américas. A espiritualidade se concentra na pobreza, na oração e na ajuda aos mais necessitados. Santa Clara de Assis morreu em Assis em 11 de agosto de 1253, aos 60 anos. O Papa mandou enterrá-la na igreja de São Jorge, onde São Francisco estava enterrado. Em 1260, depois de construída a Basílica de Santa Clara, ao lado da igreja de São Jorge, seu corpo foi trasladado com todas as honras para lá. Canonização de Santa Clara de Assis. Sua canonização foi algo incomum, pois foi oficializada pelo Papa Alexandre IV no ano de 1255, apenas 2 anos após a sua morte. Santa Clara de Assis é representada por uma roupa marrom e touca branca, com ostensório. Bênção de Santa Clara. Pela intercessão de Santa Clara, o Senhor Todo-Poderoso me abençoe e proteja. Volte para mim os seus olhos misericordiosos. Dê-me paz e tranquilidade. Derrame sobre mim as suas copiosas graças e, depois desta vida, aceite-me no céu em companhia de Santa Clara e de todos os santos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.